Olá pessoal, tenham um bom dia a todos. Eu quero trazer hoje nesse vídeo uma palavra, um entendimento, uma compreensão. Essa compreensão do Evangelho, ela é muito forte. Ela é muito compreensiva no ponto de vista do Evangelho. Porque isso acaba com todos os aparatos. Isso acaba com todas as liturgias, todos os dogmas religiosos. Hoje eu quero falar para você sobre como é o olhar de Jesus. Como é que Jesus olhava para as pessoas. Como é que Jesus olhava para as multidões. Como é que ele olhava para a individualidade humana, o ser humano, a pessoa humana, o indivíduo humano. Como é que ele olhava para essas pessoas, para essa gente, para o carente, para o sofrido, para o necessitado? Eu quero ler para você algo que talvez seja muito corriqueiro, que você já tenha ouvido falar bastante, mas preste atenção que no livro de Lucas, no capítulo de número 23, e no versículo de número 42, aliás, vamos começar do 42 versículos 41 e 42. Diz-nos assim: isso aqui é um episódio da crucificação de Jesus, quando ele estava naquela agonia, ele estava naquele sofrimento terrível. E quando Jesus é crucificado, está entre ele dois ladrões, dois assassinos, duas pessoas que a sociedade reprovava pelos seus atos de assassinatos, de roubos, de furto, seja lá o que for. E Jesus estava entre eles, naquele momento de dor, naquele momento de crucificação, estava dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E naquele momento de zombaria, em que os religiosos zombavam, criticavam, dizia: não é filho de Deus, não fez tantos milagres, que ele salve, né? Que ele saia dessa situação. E é interessante frisar que o que levou Jesus à crucificação não foi nenhuma prostituta, não foi nenhum publicano que conduziu, que incentivou, que induziu o povo
a zombar, a criticar, a levar Jesus às autoridades políticas, não foi nenhuma dessas classes, dessas pessoas que era desprezada pela sociedade da época. Não foram eles. Não foi a prostituta, não foi a meretriz, não foi o publicano, não foi nenhum. A maioria dos pecadores que Jesus teve contato não foram eles. Pelo contrário, o que levou, o que conduziu, o que incentivou a crucificação de Jesus foram os próprios religiosos, que não aceitavam Jesus por inveja, por ter ganhado uma popularidade, por fazer o bem às pessoas. Então, os próprios religiosos, ou seja, a própria igreja da época, induziu a política e levou Jesus à crucificação. Mas ninguém sabe disso. Talvez não saiba. Ou talvez saiba, mas o que interessa são os próprios interesses. É a economia e por aí vai. Então, enfim, Jesus estava entre eles. O ladrão da direita ou da esquerda. Ambos assassinos, ambos reprovados pela sociedade. Mas no versículo 41 do capítulo 23 de Lucas diz assim: um deles disse assim: nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal, nenhum pecado, nenhum delito. Aí 42 diz assim: e em seguida disse a Jesus: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele. Se Jesus tivesse olhado a religião, olharia e diria assim, e perguntaria assim: você me aceitou? Você levantou a mão? Você me confessou como Salvador? Se Jesus fosse da religião, com o olhar da religião, tinha dito assim: você esteve numa igreja, no templo? Você pagou o dízimo? Você deu oferta lá? Você andou de acordo com o time? Se vestiu de acordo com o time lá? O que você fez? Você fez isso? Você frequentou aquele ambiente religioso? Você me aceitou? Levantou as mãos? Se vestiu de forma diferente? Você tomou a Santa Ceia? Você participou dos grupos de oração? Não participei. Então, se Jesus tivesse esse olhar da religião, dizia assim: então não tem perdão para você. Você está condenado. Porque o aceitar Jesus é entrar nesse padrão religioso. Se não entrar no padrão religioso, não aceitou Jesus. Mas Jesus, que não tem o olhar da religião, olhou para aquele homem, aquele desgraçado, aquele homicida, disse assim: olha o que ele disse: eu afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Isso aqui acaba com tudo, cara. Isso aqui acaba com religião. Isso aqui acaba com dogma. Isso aqui acaba com doutrina. O cara que não era nunca entrou numa igreja, nunca foi batizado, nunca levantou a mão. Mas no momento que ele reconheceu na sua consciência que precisava, foi instantaneamente. Isso é igual uma partícula quântica que tem o seu momento aqui, mas o seu recíproco tem lá. E não precisa de espaço-tempo para obter perdão. Isso aqui é muito forte, cara. Jesus não olha com o olhar da religião. A religião acusa. A religião trabalha para acusar, para oprimir, para destruir o próximo.
para colocar dentro de um compor religioso que espreme até o último bagaço, até o último sumo do bagaço. E quando o bagaço não tem mais sumo nenhum, aí joga fora. Jesus é diferente. Ele olha para mim e para você com o mesmo olhar horizontal, sem distinção, sem acepção de pessoa, seja ele o branco, o preto, seja ele o gay, seja ele a lésbica, seja ele quem for. O olhar de Jesus é horizontal. O olhar de Jesus é olhar de amor. O olhar de Jesus é olhar de compaixão. O olhar de Jesus é olhar de perdão. O olhar de Jesus é o olhar de misericórdia. Porque a qualquer lugar que você pensar, existe misericórdia. Até mesmo no inferno há misericórdia. Isso é tão profundo que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele desceu às regiões de outra dimensão, as dimensões inferiores. E aquele pessoal, aqueles espíritos que tinham sido desobedientes no passado, na época de Noé, homens e anjos, no dia da ressurreição ele desceu lá nas profundezas do abismo, do Tártaro, do inferno, e diz que ele pregou aos anjos e aos homens, aos espíritos em prisão. E quando subiu, levou consigo cativeiro, levou todo mundo para a eternidade. Quer dizer, o amor de Deus transcende o inferno, transcende a dimensão espaço-temporal. O amor de Deus é de eternidade a eternidade. E Ele olha com esse olhar. Ele abraça com esse olhar. O olhar de amor, de perdão e de misericórdia. Então, gente, é isso, cara. O que importa para Deus é a atitude de arrependimento, de uma consciência do que fez. Quando essa consciência passa a mudar, então entra na dimensão do perdão de Deus. Ok? Então fica essa compreensão do Evangelho. Esse entendimento que nos conduz à eternidade. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.